é você. Fala, rapaziada, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o nosso esporte. E hoje vamos falar sobre a derrota do Vozão para o Juventude, o empate do Leão, a estreia do Floresta pela Série C e também vamos repercutir o título da Série B do Cearense pelo Maranguape. E ainda vamos falar sobre Bicicross, vamos falar sobre a Federação Cearense de Ciclismo, tá? Comentando hoje Hugo do Vale e Felipe Vasconcelos, mas calma aí, porque eu quero começar diferente o programa hoje. Eu quero celebrar com a rapaziada do Maranguape, campeão cearense na Série B. Após essa conquista, né, a gente trouxe aqui com muita alegria o presidente, o vice-prefeito, o atleta responsável pelos gols, auxiliar, o técnico do Maranguape. Manuel de Paulo, satisfação de receber aqui no Resenha de Artilheiro, cara. A satisfação é nossa de vir aqui fazer parte do programa de vocês. E a gente está aqui para bater um papo sobre o Maranguape Futebol Clube, né? Show de bola. O Maranguape que é campeão, como eu falei, do Campeonato Cearense Série B 2025, após o empate em 1-1 com o Quixadá no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis. O goleiro Maxwell defendeu a cobrança de Clériston e o zagueiro Eudes, que já havia empatado no tempo normal, marcou o gol do título. Maranguape e Quixadá sobem para a elite do estadual em 2025. E hoje está com a gente aqui, ele está com a gente, o Eudes também, que fez o gol do Maranguape no tempo normal e também decidiu lá nas penalidades. E também com a gente, Gurgel Neto, vice-prefeito, responsável também por essa campanha. Satisfação de te receber aqui, prefeito. É um prazer. Vice-prefeito. É um prazer, obrigado pelo convite, obrigado a todos que fazem o Resenha de Artilheiro. E muita felicidade, né, de ter, de alguma forma, contribuído para que o Maranguape Futebol Clube, né, o time que representa a nossa cidade, o nosso futebol, de tantas histórias, né, de tanta gente boa que já passou pela história do futebol de Maranguape e ter tido a oportunidade de sair consagrado do gramado do estádio Presidente Vargas no último sábado, diante de uma disputa emocionante, né, da final do Campeonato Cearense da Série B contra a equipe do Quixadá, também uma equipe muito valorosa. E fato é que a cidade está em festa e muito feliz, falando também em nome do prefeito Átila, né, que é um entusiasta, é um desportista e que não mede esforços para investir e ajudar no esporte do município de Maranguape e também no Maranguape Futebol Clube. É de fato um momento de muita felicidade para a gente. Dois detalhes que você falou, né? Primeiro, equipes tradicionais, Maranguape e Quixadá, e a outra, uma super partida, emocionante realmente, boa partida do Campeonato Cearense. Está aí algumas imagens dos pênaltis, do jogo como um todo, e equipes tradicionais estão de volta à elite. Manuel de Paula, que é o presidente, tem uma história gigantesca com o Maranguape que já foi campeão pela Série C e agora campeão na Série B. Que emoção, né, cara? Você que é totalmente identificado ao Maranguape, ao futebol do Maranguape e agora de frente com a taça da Série B do Campeonato Cearense. É uma emoção grande, sabe? A gente começa é um trabalho de 4 meses praticamente sobre esse campeonato, mas graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu unir um grupo de atletas muito bom, muito responsável, conseguimos formar uma comissão técnica também que entendeu que o Maranguape tinha que fazer um trabalho para chegar e graças a Deus chegou, né? E o jogo de ontem, o jogo de domingo, de sábado agora, foi só a cereja do bolo, né? A gente teve um jogo muito difícil em Itapipoca, de ter que reverter um resultado lá dentro, reverter o resultado que conseguimos, e o pessoal está de parabéns. Eu acho que está de parabéns todos os esportistas de Maranguape, está de parabéns os nossos atletas, a comissão técnica, a prefeitura, todo mundo, e a gente fica muito satisfeito. Vice-prefeito Gurgel Neto, e aí? A partir de agora, qual é o pensamento do Maranguape, os próximos passos do Maranguape? Afinal de contas,
Agora é Série A, né? Para 2026 já vai ter uma competição mais forte e aí está de volta. Os próximos passos, o que vocês pensam aí para o Maranguape? A gente tem que ir por etapas, né? E com certeza o primeiro passo é investir na infraestrutura do nosso estádio, né? Que é um patrimônio do município, é a casa do Maranguape Futebol Clube, mas que serve não só ao nosso Maranguape Futebol Clube, mas também como toda a comunidade esportiva do município, né? O futebol amador, enfim. E a gente precisa investir na infraestrutura do Moraizão, do tradicional estádio Moraizão, do município de Maranguape, para que a gente tenha de volta o Maranguape jogando na sua casa, jogando dentro da nossa cidade, com apoio da nossa torcida, né? E depois disso a gente pensar no planejamento, mas isso daí já fica a cargo, né, da diretoria. Nós temos profissionais excelentes, né? Emanuel de Paulo, que é um baluarte do futebol cearense, está há mais de 40 anos à frente do futebol de Maranguape, contribuindo com a história do nosso futebol. E junto do Manel nós temos diversos outros profissionais. Está aqui o João Neto, que é maranguapense, foi atleta de futebol, inclusive do Maranguape, mas viajou o Brasil inteiro, né? Fez carreira também em outras equipes aqui do nosso estado e hoje já aposentado, é membro da nossa comissão técnica, membro permanente, é auxiliar técnico fixo, né, permanente da nossa comissão, e são pessoas experientes, são pessoas muito engajadas com o nosso futebol, que acreditam muito, né, no futebol de Maranguape, no Maranguape Futebol Clube, e tem essa ligação quase que umbilical, né, com o futebol de Maranguape, e a gente confia muito neles para um planejamento visando aí a temporada de 2026, para que a gente possa fazer um bom papel, para que a gente possa ter um bom desempenho neste Campeonato Cearense de 2026, que com certeza vai ser bem mais desafiador, mas a gente espera estar preparado para isso. Eu tenho certeza que o prefeito Átila, né, à frente da Prefeitura Municipal, naquilo que puder, naquilo que estiver ao nosso alcance, não vamos medir esforço para que o futebol de Maranguape esteja bem representado. Hoje a comissão técnica é composta por quem? Tem o Emílio aqui, né, que é o nosso treinador, né? O homem aqui, pé quente, nosso treinador. Campeão Emílio. Né? Tem o João aí, que é auxiliar técnico, tem o pessoal lá que faz parte da Evaldo, que é o supervisor, né? Tem mais o Reginaldo, que é o vice-presidente, o Assis Falcão, que é o analista de desempenho, né? Aí tem o pessoal também que faz parte da rouparia, tem o Anderson, que é o fisioterapeuta. Então a gente tem dentro da estrutura do time pequeno, a gente tem uma estrutura bem montada, né? A gente tem uma estrutura bem montada. Pra você ter uma ideia, o Maranguape, com um elenco reduzido de 23 jogadores, ninguém ficou fora por contusão. Então, foi um trabalho muito bem feito de toda a comissão técnica e a gente aqui, mais uma vez, de público, a gente agradece. Aqui, na pessoa do professor Emílio, que era o responsável pela comissão técnica, até lá o roupeiro que chegou junto, que chegava a fazer todo aquele trabalho. Então, eu acho que a gente fez um negócio bem... Tem também o professor Érico, né? Mas ninguém pode esquecer o professor Érico, que é o preparador físico, né? Preparador físico, Então, o Souza, preparador de goleiro, tá entendendo? Então, a gente fez um trabalho muito bem feito e, graças a Deus, a gente colheu os frutos, né? E o professor Emílio Bernardo, né, a quem a gente parabeniza, em nome de toda a comissão técnica, teve a sua primeira experiência como treinador, não é isso, professor? A segunda, né? Apenas a segunda e já foi campeão cearense, né, pelo Maranguape. Que legal. Eu falei há pouco tempo na reportagem, né, na entrevista, antes do programa, que a gente do Resenha de Artilheiro, que é a nossa marca realmente, abraçar outras modalidades que não somente o futebol e outras equipes também que não somente Ceará, Fortaleza e Ferroviário. De forma que Maranguape já está no nosso radar. A gente, por exemplo, esse ano, aliás, todos os anos, a gente conversa com todos os técnicos dos times que fazem o Campeonato Cearense, no caso, Série A. Então, todos a gente entra em contato. Para o ano que vem, no começo da temporada, lógico que Maranguape vai estar no nosso radar também. Vamos conversar com vocês sobre a experiência da volta à Série A. Mas, para a gente fechar esse primeiro momento,
Já agradeço de verdade aqui e celebro junto com vocês, junto com a equipe do Resenha de Artilheiro, porque de fato é uma conquista extraordinária, né? Como você falou, só 23 atletas. Se houver uma lesão, alguma coisa mais grave, a equipe fica desfalcada. Isso pode atrapalhar todo o andamento, todo o planejamento de uma temporada. Então, assim, que bom que deu tudo certo. A gente parabeniza a comissão, toda a equipe técnica e que está envolvida, né, como você falou, desempenho, preparador de goleiro, tudo isso que faz de um grande clube, de uma grande equipe, pessoas e profissionais imbuídos no mesmo sonho e sentido. Então, parabenizar o trabalho que vocês fizeram este ano e que continuem com esse trabalho muito bem feito, parabenizar o prefeito Átila, o vice-prefeito Cugel Neto e principalmente Emanuel de Paula, que como você falou, é um baluarte, né, cara? É uma figura especial no futebol cearense, em especial lá no Maranguape. Palavras finais para o torcedor do Maranguape. Maranguape que teve agora, essa semana, se eu não me engano, o Chico Anísio Faria, 94 anos, né? Acho que essa semana, foi semana passada. Inclusive foi sábado, no dia do título de campeão cearense. Né, cara? Por coincidência, né? Olha só. Feliz coincidência. Né? Feliz coincidência. Como eu digo, agradecer os nossos torcedores, os nossos patrocinadores, tudinho, através da Prefeitura, a Empresa São Paulo, o Leite Maranguape, o Mardoni Chimene da farmácia lá, o Célio Melo, a editora, o seu Rui da editora de Não. E agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram a fazer com que o Maranguape se tornasse grande. A gente só agradece a todos que fazem o Maranguape Futebol Clube, a toda a diretoria, em nome do Emanuel de Paula, a toda a comissão técnica, em nome do professor Emílio, a todos os jogadores, em nome do Eudes, que está aqui hoje, o Eudes que saiu consagrado também sábado, fez o gol do empate, né, nos minutos finais da partida. A gente estava perdendo o título até aquele momento, o Eudes empatou a partida para o Maranguape, levou a decisão para os pênaltis e ainda converteu o último pênalti que deu o título ao Maranguape, né? Então a gente agradece a todos, diretoria, comissão técnica, jogadores e principalmente a toda a nossa torcida que apoiou, que acreditou, esteve presente em ótimo número sábado no estádio Presidente Vargas aqui em Fortaleza e que sempre foi assim uma torcida muito presente na vida do Maranguape Futebol Clube, né? A gente tem ótimas memórias vividas através do futebol de Maranguape, ao lado da torcida. Enfim, agradecer a todos e dizer que estamos confiantes para a próxima temporada do Maranguape Futebol Clube. Show de bola. Show de bola. Deixa eu mostrar aqui, rapaz. O meu presente, tem gente querendo tomar já. Como é que pode? Mas é minha. Linda camisa do Maranguape, campeão cearense da Série B em 2025 e vai disputar em 2026 a elite do nosso futebol. Pessoal, parabéns e muito obrigado pela participação com a gente, tá? Obrigado. Obrigado. O Resenha dá uma pausa rápida, mas no próximo bloco vamos conversar com a rapaziada do Bicicross, BMX, ciclismo. Já voltamos, não sai daí não, que é rapidez. Eleições, voto, urna eletrônica, todo mundo tem opinião. Mas será que o pessoal sabe como tudo isso funciona? Hoje a gente veio aqui para o Parque da Cidade para fazer um quiz com a galera sobre justiça eleitoral. Quem será que vai acertar? E quem será que vai errar? Bora descobrir agora! Um presente misterioso ou uma pergunta? As duas coisas. Você está muito nervosa? Um pouco. Nesse calor, tem que tomar aguinha de coco, né? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Pelo aplicativo e-Título, você consegue consultar sua situação eleitoral, justificar a sua ausência às urnas e pagar a multa eleitoral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Verdadeiro. Bate aí! No site do TSE, você consegue cadastrar a sua biometria. Acho que é verdadeiro. Sim, verdadeiro. Tem certeza? Sim. Última chance.
Sim, tenho certeza. É falso. Você só consegue cadastrar a biometria no cartório eleitoral. Você tá muito nervosa? Sim. Não fique, é muito simples a pergunta. Posso votar apenas com documento oficial com foto? Verdadeiro? Purei pra você. Verdadeiro. Pode votar com seu documento oficial com foto? Muito bem. Obrigada. Se eu morar fora do Brasil, não sou obrigado a votar nem justificar a minha ausência. Falso. 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 Eu acho que pelo menos justificar tem, né? É, porque é obrigatório votar. E justificar se não puder. Tem pegadinha, não tem? Falso. Brasileiros com mais de 18 e menos de 70 que moram no exterior precisam votar. Se não votar, precisa... Justificar. Cravou. Para tirar o meu passaporte, eu preciso estar com a situação eleitoral regular. Verdadeiro. Verdadeiro. Incerteza da sua resposta. Muita. Absoluta. Rufem os tambores. Bate aí, meu craque. Aí sim. Regularize a sua situação eleitoral. Quem acerta, Ganha o prêmio. aí vai acabar rápido. Então toma o seu PIN da Justiça Eleitoral. Mostre pra galera. Fortaleza e o mar. O mar que atrai, que distrai e que para várias famílias é um bom pai. Um pai que sustenta, que alimenta e que gera oportunidades para quem nele pensa. O mar de Fortaleza convida a um mergulho, se identifica pelo barulho e por uma beleza única que nos enche de orgulho. Até porque já são 299 anos de muita onda, uma trajetória bem longa, feita pela nossa gente, que tem como inspiração a força do mar da capital cearense. Esse lugar é tão maravilhoso que causa até espanto. Também pudera, né? Impossível não perceber essa fortaleza, um mar de encantos. Uma homenagem da TV Câmara Fortaleza aos 299 anos da nossa cidade. Estamos de volta. O cearense Felipe Maneirim, um dos principais nomes do BMX Freestyle brasileiro, com 13 anos dedicados ao esporte. Tem mais, não tem não? Tem mais de 13 anos dedicados ao esporte. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, calma aí. Ele acumula títulos expressivos, já foi campeão brasileiro de BMX Park, primeiro lugar na categoria Street do Festival de Bike Street, Super Spin, em Cotia, São Paulo, dentre outros títulos que vamos falar agora, tá? Felipe também lançou em novembro de 24 um vídeo destacando sua rotina de treinos e manobras. Também com a gente aqui, meu querido amigo João Neto, da Federação Cearense de Ciclismo. Felipe Maneirim e João Neto, satisfação recebê-los aqui. Mais uma vez aqui no Resenha. Felipe, pela primeira vez, eu acho, né? Primeira vez, é. Satisfação, campeão. Satisfação estar aqui também. E aí, João? Bom, primeiro agradecer ao convite, né? O ciclismo cearense está sempre aqui na Resenha do Artilheiro, né? E é uma satisfação para a gente estar podendo divulgar essa modalidade aí linda, né, que é o ciclismo. E o ciclismo é muito amplo, se divide aí em 5 modalidades olímpicas. Olha, né? Aí, rapaz. E hoje resolvemos trazer aqui para apresentar a vocês, tá vendo as imagens aí do Felipe, para apresentar a vocês das modalidades do ciclismo, que é o ciclismo, o BMX Freestyle, que é uma modalidade olímpica. Inclusive o Brasil foi 6º lugar nas últimas Olimpíadas, né? Uhum. Nós ficamos o Brasil na 6ª colocação nas Olimpíadas de Paris. Felipe é vice-campeão brasileiro, já 4 vezes vice-campeão brasileiro, Felipe? 5? 3 vezes vice-campeão e uma vez campeão brasileiro. Ah, rapaz. E Felipe a gente tá sem querer botar pressão aqui no atleta, né? Mas nós estamos aí com a acreditando. O Felipe vai correr o circuito mundial esse ano. Então tem aí, tá indo agora para a primeira etapa da Copa do Mundo, que é em Montpellier, na França.
Sim. E agora no final de maio. Eu vi lá. Vai ficar uma temporada aí na Europa, treinando em outras competições, participando lá na Europa, entre França e Bélgica. Tem um no Paraguai também, tem? Vai participar ou não? Isso, tem um no Paraguai tem um agora, também. Não tem? Tem, agora em maio. Coloca em tela aí, eu acho que tem até o banner. Tem um no Paraguai agora em maio, inclusive, né? Isso, Começo de maio. E campeonato mundial vai ser... Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Olha só, rapaz. E Felipe fazendo esse circuito para buscar a vaga olímpica. Daqui a 4 anos já está entrando aí no programa, no circuito olímpico, para buscar pontuação suficiente para, quem sabe, a gente ter um cearense aí do ciclismo em Los Angeles, né? Que legal, rapaz. Mas Felipe tem condição para isso. Felipe tem quantos anos hoje? Hoje tenho 25 anos. 25 anos. Começou com 10. Entre 9 e 10 anos ali, graças ao polo de lazer ali da Aerolândia. Olha. Foi praticamente a primeira pista que construíram em Fortaleza. Foi uma pista que saiu grandes talentos aí, como tem atletas de skate, como eu de BMX, representando o Brasil aí mundo afora. E é isso. Aí, legal. Copa Internacional BMX Freestyle, lá no Paraguai, dia 10 e 11 de maio. Isso. Vai participar? Essa tá na lista também. Legal. Só para vocês entenderem, ali embaixo tem classe C1, tá vendo? Classe C1. Essa é uma classificação de pontuação por ranking mundial. Tem várias classes de pontuação. Toda vez que uma competição tem uma classificação dessa, significa que ela pontua por ranking mundial. Hoje o Felipe é o 6º lugar entre os brasileiros no ranking mundial da modalidade. Né? Mas, com certeza, porque precisa participar dessas competições para ir subindo no ranking, né? Sensacional. E aí tem que girar o mundo. Por que não trouxe a bike, cara? Tem que trazer a bike, não? Não consegui trazer. Ela tava... Cara, coloca de novo as manobras aí. Tem nome manobra ou não? Você vai só fazendo... tem. Cada manobra tem um nome, né? Elas são nomes em inglês. E tem competição? Então, essas manobras têm pontuação diferente também? Sim. Tem grau de dificuldade, tem amplitude, tem o nível da manobra, a quantidade de manobras também que são feitas naquele obstáculo. E tudo isso vai contando, né? Em um período de 1 minuto, que é o tempo destinado à prova. Aí você tem 1 minuto para fazer todas as manobras na modalidade parque. E quanto mais dificuldade, o nível da manobra, a quantidade de manobra influencia na pontuação. E hoje o Felipe está treinando aonde? Eu treino aqui no polo de lazer da Sargento Hermínio, uma rampa de dirt jump. Ainda não é a rampa apropriada para a nossa modalidade, mas aí a gente se adapta. E nas pistas de skate também, que a gente consegue também estar treinando e influencia um pouco na modalidade. Mas, João Paulo, aproveitando, né, que a gente sempre aproveita esses momentos para sempre solicitar a ajuda do poder público, o apoio, né? Na verdade, para esse tipo de modalidade que o Felipe faz a nível mundial, é uma pista, parece uma pista de skate, mas ela é com rampas bem mais altas, é diferente, com angulações diferentes. Nós só temos essas pistas apropriadas para treinamento a nível olímpico no interior de São Paulo e no Paraná. Isso. Nós temos em Maringá, Maringá? Maringá, São Bernardo do Campo e existe uma também na cidade de Taubaté. Então nós temos 3 pistas dessas só no Brasil, que não é um investimento muito alto, mas como uma modalidade nova. Então o Felipe passa boa parte dos meses do ano no interior de São Paulo treinando, porque ele não consegue treinar no nível que precisa aqui em Fortaleza, né? Acaba tendo que ficar longe da família, né? E sendo que da Fortaleza é a minha cidade natal, assim, minha origem, né? Então eu gosto muito de estar aqui. Quando eu estou aqui sempre treino nas pistas locais e... Fica a dica aí, né? Seria muito interessante a gente ter uma pista dessa aqui para trazer mais também praticantes para o esporte e formar atletas do nível olímpico, né? Que é a modalidade. Sensacional. O Felipe hoje ele tem um apoio de patrocínio da Prefeitura de Taubaté, que é onde, de lá do interior de São Paulo, que ele compete. Sim. Mas quem sabe a gente não consegue um apoio da Prefeitura de Fortaleza também. Quem sabe, fica a dica mais uma vez, é verdade, fica a dica aí, se a gente consegue também, e que ele se mantenha aqui, eu acho que até o nível de treinamento para ele melhora, né? Perto da família, como ele falou, dos amigos, no ambiente onde ele vive.
Meus amigos, obrigado mais uma vez. João, cara, tu é fera. Continua trazendo pra gente muitas novidades aí, que é sempre muito especial. E se Deus quiser, esse ano a gente tem uma novidade aí para setembro. Aqui na cidade de Fortaleza, a gente está batalhando aí, assim que confirmar, nós teremos um grande evento de ciclismo aqui dentro da cidade de Fortaleza. Sensacional. E a gente vai se comunicando, eu faço questão daqui do Resenha de Artilheiro, a gente lançar essa prova aqui. Excelente. Vamos só fechar e a gente volta aqui. Obrigado, João Paulo. Com o maior prazer. Filipão, abraço, cara, muito obrigado, sucesso, hein? Valeu, meu querido. Pra nós. Show de bola. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos aí sim. Ceará, Fortaleza, vamos falar sobre a Série C, o Floresta também e os nossos comentaristas para bater um papo com vocês. Sai daí não, que é rapidez, nós já voltamos. Eleições, voto, urna eletrônica, todo mundo tem opinião. Mas será que o pessoal sabe como tudo isso funciona? Hoje a gente veio aqui para o Parque da Cidade para fazer um quiz com a galera sobre justiça eleitoral. Quem será que vai acertar? E quem será que vai errar? Bora descobrir agora! Um presente misterioso ou uma pergunta? As duas coisas. Você está muito nervosa? Um pouco. Nesse calor, tem que tomar uma aguinha de coco, né? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Pelo aplicativo e-Título, você consegue consultar sua situação eleitoral, justificar a sua ausência às urnas e pagar a multa eleitoral. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Verdadeiro. Bate aí! No site do TSE, você consegue cadastrar a sua biometria. Acho que é verdadeiro. Sim, verdadeiro. Tem certeza? Sim. Última chance. Sim, tenho certeza. É falso. Você só consegue cadastrar a biometria no cartório eleitoral. Você tá muito nervosa? Sim. Não fique, é muito simples a pergunta. Posso votar apenas com um documento oficial com foto? Verdadeiro? Purei pra você. Verdadeiro. Pode votar com seu documento oficial com foto? Tudo bem. Obrigada. Se eu morar fora do Brasil, não sou obrigado a votar nem justificar a minha ausência. Falso. 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 Eu acho que pelo menos justificar tem, né? Porque é obrigatório votar e justificar se não puder. Tem pegadinha, não tem? Falso. Brasileiros com mais de 18 e menos de 70 que moram no exterior precisam votar. Se não votar, precisa Justificar. Cravou. Para tirar o meu passaporte, eu preciso estar com a situação eleitoral regular. Verdadeiro. Verdadeiro. Tem certeza da sua resposta? Muita. Absoluta. Rufem os tambores. Bate aí, meu craque. Aí sim. Regularize a sua situação eleitoral. Quem acerta, Ganha o prêmio. aí vai acabar rápido. Então toma o seu PIN da Justiça Eleitoral. Mostre pra galera. Fortaleza e o mar. O mar que atrai, que distrai e que para várias famílias é um bom pai. Um pai que sustenta, que alimenta e que gera oportunidades para quem nele pensa. O mar de Fortaleza convida a um mergulho, se identifica pelo barulho e por uma beleza única que nos enche de orgulho. Até porque já são 299 anos de muita onda, uma trajetória bem longa, feita pela nossa gente, que tem como inspiração a força do mar da capital cearense. Esse lugar é tão maravilhoso que causa até espanto. Também pudera, né? Impossível não perceber essa fortaleza.
um mar de encantos. Uma homenagem da TV Câmara Fortaleza aos 299 anos da nossa cidade. Estamos de volta agora com os fofinhos do Resenha de Artilheiro, Hugo do Vale e Felipe Vasconcelos, para analisar, por exemplo, a derrota do Alvinegro na Série A diante do Juventude. Eu sabia que era difícil, cara, eu sabia. O Ailon fez o gol, mas o Juventude virou. Hugo do Vale, boa tarde. Boa tarde, né? A gente sabia que era difícil, mas ao mesmo tempo é difícil participar da Série A. Né? E participando da Série A você tem alguns compromissos, não vou falar obrigações, mas alguns compromissos que não podem deixar de ser feitos, porque senão depois você vai ter que recuperar contra times que têm uma estrutura muito maior. Né? Pegando o Juventude dentro ou fora de casa, para o que o Ceará pretende dentro do campeonato é ganhar, né? Tentar buscar a vitória. Foi assim que o Ceará fez. O Ceará não jogou mal, mas em compensação fez o que não tem que ser feito em jogos importantes, que é erro, né? E principalmente erros defensivos. O gol do Ceará muito bem marcado aí pelo Ailon, né? Uma categoria na hora de dominar a bola. Ele já domina, já preparando para o chute, né? Aí a ajeitada de cabeça, né? Do Matheus Araújo. E aí o Ailon já domina, tirando o zagueiro e já tira do goleiro, né? Num toque de categoria. E como eu falei, o Ceará não vinha jogando mal. Só que aí veio a questão do fantasma dos acréscimos, né? Você vê aí que a defesa do Ceará se complicou. A partir do Éder, né, que pegou o jogador para marcar errado, e aí foi uma reação em cadeia. O Fabiano acabou marcando um jogador, também não teve o tempo da bola para ver que não ia para o jogador que ele estava marcando, levou o gol de empate. E aí o Fabiano de novo tenta interceptar o chute, mas acaba dando um passe, né? E aí acabou culminando no gol do Matheus Babi. Então assim, o Ceará não jogou mal, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer muito para o resultado final. Perdeu 3 pontos, perdeu para um concorrente direto da competição, perdeu para um concorrente direto para o que o Ceará quer também para a competição, o que o Ceará quer, o Juventude também quer. Então, assim, ideal seria uma vitória, no mínimo um empate. Agora, a derrota não foi legal para o time do Ceará, né? Que agora vai ter que buscar esse ponto que não ganhou do Juventude, como a gente sempre fala, jogando fora de casa ganhar um ponto, talvez ganhar de um time que tem uma condição bem maior, não só financeiramente, mas de estrutura técnica e tática também. Ceará recebe o Vasco da Gama, o que o Hugo está falando, na terça-feira, 15 de abril. Amanhã. Às 21h30, ou seja, amanhã na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Brasileirão. Felipe, é o jeito de se recuperar diante do Vasco, meu chapa. E na Série A não tem muito tempo para respirar. São 2 confrontos que o Ceará historicamente tem muita dificuldade, né? Tem dificuldade de jogar contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul, nunca venceu esse adversário jogando fora de casa, e também tem muita dificuldade histórica de enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Eu estava dando uma pesquisada, uma analisada, né, sobre, eu gosto muito dessa questão das estatísticas, principalmente quando Ceará e Fortaleza vão enfrentar essas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. E do histórico geral entre essas equipes, o Ceará só venceu o Vasco da Gama por 4 vezes na história, enquanto a equipe do Vasco tem um retrospecto amplamente favorável, já são 18 vitórias para o time do Rio de Janeiro. E assim, é um Ceará que como o Hugo falou, né, não jogou mal lá em Caxias do Sul, mas em jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos importantes, principalmente jogos fora de casa, que você tem que ter uma atenção redobrada, você não pode dar margem para o tipo de erro que o Ceará tem dado, tem demonstrado, não só nessa partida contra a equipe do Juventude, mas na estreia também, fora de casa, diante do Red Bull Bragantino, em que o Ceará leva gols. Os 2 gols que o Ceará leva naquele empate por 2-2 são nos finais de cada tempo, né? O Ceará leva o primeiro gol no final do primeiro tempo e o segundo gol no final do segundo tempo. Então, assim, cabe ao Ceará demonstrar mais atenção, entrar mais ligado, principalmente nos minutos finais das partidas. Diferentemente do que vem acontecendo, o Ceará é uma equipe que entra muito enérgica, entra muito ligado no começo dos jogos. E por isso também tem saído na frente do placar. Por conta disso, tem demonstrado muita força, muito poder ofensivo, mas cabe, né, nos minutos finais dos tempos ter mais atenção, redobrar a atenção para que esse tipo de erro não aconteça novamente. João, só reforçar, né, você falou que aí recuperar em cima desse jogo do Vasco.
aí para o que manda a cartilha da Série A do Campeonato Tem que Brasileiro, fazer os 3 esse pontos. aí tem que fazer os 3 pontos. Tem que recuperar fora. Ele tem que recuperar aí em outra situação. Outra situação. Dentro de casa são 3 pontos, fora no mínimo 1. Uhum. Né? Então é atrás desse em 1 outra situação. em um confronto que a gente pode dizer assim que, poxa, é muito difícil. Uhum. Tipo Palmeiras, Flamengo, Não é. o próprio Internacional. Né? Então, assim, é buscar nesses jogos fazer mais. Né? Se queria buscar um ponto lá, vai lá e se programa para fazer 3 pontos. Né? Esse do Vasco, na minha opinião, também Tem que ser 3 pontos. tem que ser 3 pontos. Até porque também, pelo que vem demonstrando o Vasco, não pelo que ele tem de tamanho, de camisa, de história, né? Mas está no mesmo patamar do Ceará dentro da competição, pelo que vem apresentando o Vasco. Por mais que tenha vencido o Sport de forma, né, bem contestada, né, o Sport Clube do Recife dentro do São Januário. João Paulo, só para finalizar, né, a questão do Ceará, e fazendo também um pouco desse balanço, né, do que o Ceará já jogou até aqui no Campeonato Brasileiro. Esses 3 jogos do Ceará, eles foram dentro do que o Hugo falou, dessa ideia de jogos que você tem que pontuar contra adversários que vivem a mesma situação que você, ou que vão viver a mesma situação que você durante o campeonato. O Ceará, essas primeiras rodadas do Ceará, eles são muito pautadas, né, nesse sentido, de adversários em que brigam, né, pela mesma coisa que o Ceará no campeonato. O Red Bull Bragantino é a equipe que vai brigar de meio de tabela para o final do campeonato. A equipe do Grêmio já tem um poder econômico melhor, já tem um elenco mais bem estruturado, que deve brigar ali na metade para a parte de cima da tabela, brigar por vaga sul-americana, pré-libertadores, embora passe por um momento de oscilação. O Ceará foi lá e fez o dever de casa, conseguiu jogar bem, conseguiu vencer a equipe do Grêmio. Contra o Juventude, que é outra equipe também que vai figurar ali na parte de metade do meio para baixo da tabela. E agora, novamente, contra a equipe do Vasco. Acho que, na opinião de todos aqui, o Vasco não apresenta o futebol, não tem apresentado no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. O futebol em que a gente tende a crer que ele vai brigar por posições acima, né? Assim como a equipe do Santos. O próximo jogo também do Ceará, após esse jogo contra o Vasco, já é contra a equipe do Bahia, fora de casa, dificílimo, mas é um desses confrontos em que o Ceará tende a ser mais acessível. Porque depois, eu estava dando uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, Hugo, depois desses jogos mais acessíveis aqui, que também depois contra o Bahia, você joga com o São Paulo em casa, o Ceará tem Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Clássico Rei contra o Fortaleza, tudo em sequência. Então, esses primeiros jogos, eles também servem para você pontuar, abrir margem para a zona de rebaixamento, porque é a realidade do Ceará nesse primeiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro. Ok. Em jogo marcado por polêmica e gol anulado, o Fortaleza e o Internacional empataram em 0-0 na Arena Castelão. O Leão chegou a balançar as redes com um lindo voleio de Moisés, mas o VAR apontou impedimento na origem da jogada. Aí, meu chapa, Hugo do Vale. Essa é a jogada mais bonita Foi do bonita, Fortaleza viu? do Foi jogo, bonita. depois do gol, né? Foi Uma bonita. troca de passes interessante e aquilo que a gente vem falando aqui já há algum tempo, né? A resolução do Fortaleza está dentro do Fortaleza. Os jogadores, para serem titulares, para poder trazer de volta aquela confiança para o Fortaleza, está dentro do Fortaleza. Mesmo com uma escalação muito contestada, e a gente poderia falar isso, mas hoje o nosso tempo está curto, né? O Fortaleza acabou com alguns pontos terminando a partida que eles não tiveram a sensibilidade do Vojvoda para poder mudar durante o jogo. Foram 3 zagueiros até o final do jogo, foi um time sem lateral esquerdo até o final do jogo, foi um time que depois ficou sem o lateral direito até o final do jogo, mas mesmo assim o Fortaleza se tornou um time mais competitivo. Pegou um time forte fisicamente, que é o Internacional, e de saída já teve 3 jogadores que a gente já tinha percepção que não terminaria o jogo de uma forma inteira, né? Davi Luiz, Davidson, Caleb, que são jogadores que não têm como característica a estrutura física, né? Então, Fortaleza foi bem, terminou a partida, na minha opinião, com um time mais próximo do que pode ser mais efetivo dentro da competição. Um time que, tirando os 3 zagueiros, né? Ali tirando um dos 3 zagueiros, colocando o Bruno Pacheco, colocando o Mancuso na sua posição, que é lateral direito. Você vê que o cara foi contratado para ser substituto do Tinga. O Tinga está machucado e não é ele o substituto. Um time que contratou 3 laterais esquerdos e nenhum entra no jogo, tendo 2 no banco. Então, muita coisa do Fortaleza está
sendo provada que tem como se resolver dentro dos jogos, dentro do que ele está apresentando nas competições. Fortaleza terminou com os 3 atacantes, aqueles que a gente já conhece, um de beirada do campo, o outro também, um centralizado, um meio-campo mais reforçado com Sacha, Zé Wellison e Martínez. E como eu falei, está dentro do Fortaleza a resolução. O jogo contra o Internacional, para mim, um dos candidatos ao título, que veio pelo menos sem 3 jogadores muito importantes, mas mesmo assim se mostrou ser um time muito competitivo, muito forte e que tem como característica ser reativo com velocidade. Fortaleza se deu bem, na minha opinião. O gol foi anulado, mas as ações que o Fortaleza teve dentro do jogo até criou um pouco mais do que o Internacional. E quarta-feira o Fortaleza volta a campo, dia 16 de abril, para enfrentar o Vitória no estádio Barradão, em Salvador. Felipe. Páreo duro, né? Como a gente já falou, não tem muito tempo para respirar. Depois de já realizar um jogo dificílimo, o Hugo pontuou bem contra um dos favoritos a levar esse Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Fortaleza já tem que visitar, já tem que ir a Salvador, enfrentar uma equipe que empatou, fez um jogo bom, um jogo competitivo diante do Atlético Mineiro fora de casa, empatou por 2-2 e busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, né? O Thiago Carpini ainda vive essa sina nesse ano de 2025 com o Vitória, né? A gente está vendo aqui a tabela, empatou um jogo e perdeu 2. E aí busca, né, essa reação, e acaba perdendo, né? Perde para o Flamengo, empata com o Atlético Mineiro e estreia perdendo para o Bragantino. Estreia perdendo para o Juventude, que foi adversário do Ceará. Então é um Vitória que, dentro da realidade do campeonato também, que é brigar ali na parte de baixo da tabela, do meio para baixo da tabela, tem esse jogo em casa contra o Fortaleza que, apesar de estar aqui, né, na primeira metade da tabela do Campeonato Brasileiro, vive um momento de bastante oscilação, como o Hugo falou, e é um jogo que eu acredito que os torcedores e o Thiago Carpini vão encarar como o jogo, né, para se ganhar os 3 primeiros pontos na Série A de 2025. Aí a tabela de classificação: Flamengo, Palmeiras, Juventude e Vasco no G4, Fluminense e Internacional é o 5º e o 6º colocado respectivamente, Fortaleza 7º, Ceará 8º e na zona de rebaixamento Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Seria ótimo que acabasse desse jeito aí o Campeonato Brasileiro, mas lógico, é apenas terceira rodada, né, cara? Muita coisa pode acontecer ainda, tá? E esse jogo difícil do Fortaleza que vai acontecer nesta quarta-feira. Deixa eu falar de Floresta na Série C. A equipe cearense estreou no Brasileiro com derrota por 1-0 para o Caxias no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. O gol saiu aos 33 minutos do segundo tempo, após o goleiro Dalton estourar o limite de 8 segundos na reposição. Lance que resultou no escanteio e, consequentemente, e na sequência, na verdade, no gol da equipe gaúcha. O próximo desafio do Floresta será domingo no PV contra o Londrina. Aquilo que a gente vem falando, que é a nova regra do esporte, nesse jogo em especial, ela foi cumprida, né? Passou mais de 8 segundos e a regra diz o seguinte: se o goleiro não repuser a bola, ficar segurando a bola até mais de 8 segundos, automaticamente será marcado escanteio para a equipe adversária. Isso foi isso que aconteceu e o Caxias fez o gol na batida de escanteio. Na verdade, sim, já foi avisado, né? Inclusive já até mudou, era tiro livre indireto, agora mudou para o escanteio. Isso. E aí você vê a gravidade, né? O escanteio que hoje não, já faz muito tempo, que o escanteio é uma oportunidade, né? Mais um artifício que os clubes têm para poder chegar até o gol. Foi assim que o Caxias conseguiu. Tá na mesma didática do Ceará, né? Jogar fora de casa contra uma equipe muito forte. Um adversário direto por Floresta, quase conseguia um ponto, mas acabou perdendo. Esse ponto ele vai ter que conquistar em alguma outra situação. O Floresta, que não jogou mal, diga-se de passagem, jogou bem, né? Mesmo tendo pouco tempo de trabalho aí do Leston Júnior, né? Que acabou assumindo o Floresta no lugar do Marcelo Chamusca. Muitos jogadores foram contratados. Eu acho que em 1 semana e 2 semanas o Floresta deve ter anunciado aí uns 8 jogadores, né? E aí eu acho que a adaptação, né, dos jogadores e também do modelo de jogo do Leston Júnior, acho que é um bom resultado. Seria melhor o empate, obviamente, mas o que apresentou dentro do campo, mesmo com a derrota, eu acho que valeu a pena aí para a estreia, né, do campeonato do Floresta. Mais um ano que o Floresta está na Série C, Felipe,
e a gente torce para que realmente brigue para permanecer ou então na parte de cima da tabela, de repente beliscar uma vaga na Série B. É difícil, eu sei, mas que pelo menos consiga se manter mais um ano e aí recepcionar algum outro cearense, já que ele é o único na Série C. Diferentemente do que foram os outros anos, o Floresta que esse ano, né, já chega mais bem estruturado. Nas últimas temporadas acabou brigando, né, por essa permanência. Que bom que conseguiu. Isso vai ajudando com que a equipe crie casca, a estrutura vai melhorando, né, de acordo com os investimentos. Você poder permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro para uma equipe do tamanho do Floresta é muito importante. E a gente espera que esse ano seja um ano que se não brigue, né, para subir, pelo menos que fique ali na metade da tabela, não fique brigando até as últimas rodadas contra o rebaixamento. Curioso, né? A gente teve as 3 equipes cearenses das três primeiras divisões, enfrentando 3 adversários gaúchos. Exatamente. Ceará e Fortaleza na mesma cidade, inclusive. Não, Ceará e Floresta. Né? Floresta na mesma cidade, inclusive. Como é muito difícil para eles virem jogar aqui, também é muito difícil para a gente jogar lá, né? São os 2 extremos do país. São sempre jogos muito difíceis, tanto aqui para eles quanto lá para as equipes cearenses. É verdade. Meu povo, finalizamos aqui. Conseguimos. Mais uma edição do Resenha de Artilheiro. Durval, obrigado mais uma vez. Sempre junto. muito coerente e contribuindo demais com o Resenha de Artilheiro, cara. Valeu. Cara, assim, é como falam, né? Quem vê os flashes não vê os corre, né? Quem não está aqui por trás das câmeras não sabe o que é que a gente faz, mas graças a Deus deu tudo certo. Parabenizar o João aí pela produção, mais ainda por essa equipe maravilhosa que ajuda tanta gente aqui para poder fazer o negócio acontecer. Assim, valorizar demais o trabalho que o Resenha de Artilheiro vem fazendo, não só no rádio, mas na TV também. Fomos o único, e isso aí eu tenho orgulho de falar, eu acho que o único programa, né, dentro do cenário aí que trouxe o campeão da Série A com a taça, o campeão da Série B com a taça, para poder apresentar para você que acompanha aí a programação, né, da TV Câmara Fortaleza 7.2 e que a gente tem o maior orgulho de estar dentro dela com o Resenha de Artilheiro. É isso mesmo. Aproveitar aqui rapidinho falando sobre o apoio, né? Leonardo Pedreira, que é nosso repórter na Fortaleza FM, fez aniversário e a gente deixa fazendo aqui... ainda, acabou o dia do É verdade. Um abraço, Leonardo Pedreira, e também o nosso operador de áudio, né? O Magno, também aniversariando. Magno não. DJ Cabala. Parabéns, meu irmão. Parabéns pra ti também, cara. Felipe, valeu. Valeu, João Paulo. Programa recheado, né? Do jeito que o pessoal gosta. Trouxemos o campeão da Série B do Campeonato Cearense, modalidade diferente, né? Sempre bom abrir espaço para algo que não seja relacionado ao futebol. E aí também não deixando de pontuar o factual, que é Ceará e Fortaleza e também o Floresta. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Show. Floresta e também Maranguape e Quixadá, porque é a nossa marca a gente abraçar outras modalidades e outras equipes também. Por hoje é só. Nós agradecemos a sua audiência. Continue ligado nas redes sociais para não perder nenhuma atualização, tá? Nos vemos na próxima quinta-feira às 16 horas aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, toda segunda e sexta na Fortaleza FM de 11 às 13. Resenha de Artilheiro tem a produção, roteiro e edição João Paulo Quintela, a concepção de conteúdo jornalista Lúcio Gleison Show, a edição de imagens Ranieri Vieira, engenheiro de telecomunicações e direção técnica Isaac Garcia, coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, o baile é dele, Hugo do Vale e também Felipe Vasconcelos. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.